Eu vou falar aqui um pouquinho da Bíblia Sagrada, mas antes eu quero saudar a você com a paz do Senhor Jesus. A única paz que eu preciso é essa paz do Senhor Jesus. Você também precisa dessa paz. Paz só Jesus tem para te dar, e é de graça. Ele falou: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo e tome sua cruz e segue-me. Para seguir Jesus, você segue a paz, você tem que ter paz, você tem que perdoar o seu irmão, você tem que amar o seu irmão, amar o ladrão, o criminoso, o feiticeiro, o idólatra. Você tem que adorar, você tem que amar a quem te persegue. Você tem que amar todas as pessoas, sem exceção de alguma coisa. E para você adorar Jesus, primeira coisa, você tem que se renunciar. Você tem que pedir perdão para o seu irmão. Você tem que amar o seu irmão. Para você ser cristão, você tem que deixar tudo para trás. Depositar tudo nos pés de Jesus. Ele vai te fazer uma nova pessoa. Ele é lindo, Jesus é bom. Eu tenho 57 anos que eu estou servindo Jesus. Ele é bom demais. Eu tenho mais de 40 anos que eu prego nas ruas, nas feiras, nos bares. Eu falo de Jesus. E agora está chegando agora o cumprimento aqui na nação brasileira, no Brasil, porque em outras já se cumpriram. Agora precisa cumprir aqui no Brasil. E agora começou. Mateus capítulo 24, versículo 1, fala dos princípios de dores. É princípio. O sol vai esquentar muito. Eu tive uma visão que o sol vai esquentar tanto. Eu via. E as pessoas correndo, saindo do ar-condicionado porque não aguentavam o calor. E corria para o asfalto, para as ruas. Sem fôlego de vida. Gritando. Vou falar um pouquinho da Bíblia de cor. O autor da Bíblia é Deus. O intérprete é o Espírito Santo. E o assunto principal da Bíblia é Jesus. E a volta de Jesus é citada de Gênesis Apocalipse 1845 vezes, que fala que Jesus virá. A Bíblia foi escrita no período de 16 séculos, ou 1600 anos. A Bíblia foi escrita por cerca de 40 escritores, contando que 2 deles eram mulheres, uma Esther e outra Ruth. E o livro de Esther, o livro de Cantar de Salomão, não menciona o nome de Deus ou o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia foi escrita em 3 linguagens, 3: hebraico, grego e aramaico. E ela foi dividida em 5 partes, histórias, poesias, profecias, cartas e evangelhos. E a Bíblia contém 66 livros e 1.189 capítulos e 31.173 versículos e 1.188 páginas. O Velho Testamento contendo 39 livros, 929 capítulos e 23.147 versículos e 889 páginas. O Novo Testamento contendo 27 livros, 260 capítulos, 7.957 versículos e 299 páginas. Os primeiros livros da Bíblia foi escrito por Moisés, que são livros da lei, que dá o nome de Pentateuco, que significa o número 5. Eles são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros contendo 187 capítulos e 5.852 versículos. Agora, por ordem: Gênesis. O primeiro livro a ser escrito não foi o livro de Gênesis, foi o livro de Jó, viu? Mas por ordem foi escrito Gênesis, da criação da semente. Gênesis tem 50 capítulos, ele tem 1.533 versículos. Segundo, é Êxodo, Êxodo fala sobre os 10 mandamentos, viu? Êxodo tem 40 capítulos, ele tem 1.213 versículos. Terceiro, Levítico, menor, tem 27 capítulos, ele tem 859 versículos. O quarto é Números, tem 36 capítulos e 1.288 versículos. E o quinto, último, Deuteronômio, tem 34 capítulos e 959 versículos. Então, repetindo, os 5 contendo 187 capítulos e 5.852 versículos. Agora, vamos para o Novo Testamento, os Evangelhos. Os Evangelhos são 4.
Evangelho de São Mateus, Evangelho de São Marcos, Evangelho de São Lucas e Evangelho de São João. Os quatro contendo 89 capítulos e 3.769 versículos. Primeiro Evangelho, Evangelho de São Mateus, tem 28 capítulos, ele tem 1.071 versículos. Segundo Evangelho, Evangelho de São Marcos tem 16 capítulos, 678 versículos. O terceiro Evangelho, Evangelho de São Lucas, o doutor, o médico, o escritor, que também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, os fatos, os milagres. Lucas tem 24 capítulos e 1.151 versículos. E o quarto, último, Evangelho de São João, só tem 21 capítulos e 769 versículos. Então, os quatro contendo 89 capítulos e 3.769 versículos. Agora, a metade dos capítulos da Bíblia está lá no livro de Salmos 116 ou 117. Do Salmo 116, 117, voltando para o começo da Bíblia, tem 595 capítulos. Do Salmo 116 e o 117, entre os dois, indo para o final da Bíblia, que é Apocalipse, que tem 22 capítulos e 402 versículos, tem 594. Então, 595 do Velho Testamento com 594 do Salmo 116 indo para o Apocalipse, dá 1.189 capítulos. Você que tem calculadora aí, pode calcular. Olha, 595 com 594 dá 1.189 capítulos. Pode fazer a conta aí do jeito que você quiser, viu? Agora, a metade dos versículos da Bíblia, a metade do livro que eu já falei, que é Miqueias, que é o único livro que tem 7 capítulos e 105 versículos. A metade dos capítulos da Bíblia está lá em Salmos 116 e 117, né? Do 116, voltando para o começo, eu já disse que tem 595 capítulos. Do 116, entre 116 e 117, indo para o final da Bíblia, que eu já falei que tem 594. Então, 595 com 594 dá 1.189 capítulos. Agora, a metade dos 31.173 versículos que a Bíblia possui. Eu procurei em duas versões, viu? Essa aqui é João Ferreira de Almeida, corrigida. Então, do Salmo, a metade dos versículos, dos 31.173 versículos da Bíblia, está no livro maior, por números, Salmo 102, o versículo é o 27, e está escrito o versículo com 37 letras. O versículo é: mas tu és o mesmo e os teus anos nunca terão fim. Esse é a metade dos 31.173 versículos que a Bíblia possui. Do Salmo 102, do versículo 27, você voltando para o começo, tem 15.586 versículos, ponto 5. Do Salmo 102, do versículo 27, entre os dois ali, ó, indo para Apocalipse, também tem 15.586 versículo, ponto 5. Então, 15.586.5 com 15.586.5 dá 31.173 versículos que a Bíblia possui. Então, eu estou só falando só um pouquinho, viu? Só 10%. Se eu for falar mais, olha, o vídeo vai ficar enorme. Mas o importante não é saber de cor, porque Satanás, que é filho de Deus, que é o adversário, que é hoje, que perturba a mente de muitas pessoas, ele faz uma confusão tão grande, mas tão grande, que depois que você vê esse vídeo, você vai assim: isso nada me edificou. Entendeu? Sabe por quê? Porque quando você abre a sua Bíblia, lá em Coríntios capítulo 12, lá fala sobre os dons. E agora? São 9 dons. O número maior é o número 9. 10 é menor que o 9. O 11 é menor que o 9. O 12 é menor que o 9. E assim sucessivamente. Então, o número maior é o 9.
Sabe por quê? Porque Deus tem 4 letras, Jesus tem 5. 4 com 5, 9. E os dons são 9. Mandamentos são 10. E aí? Os 3 livros maiores da Bíblia. Os 3 livros maiores da Bíblia. O primeiro é o livro de Salmos, que ele tem 150 capítulos e 2.461 versículos. O segundo livro maior da Bíblia é o primeiro. O segundo livro maior da Bíblia é o primeiro. Gênesis tem 50 capítulos, ele tem 1.533 versículos. E o terceiro livro maior da Bíblia é Isaías, que tem 66 capítulos, a Bíblia tem 66 livros. Isaías tem 66 capítulos e 1.292 versículos. Viu? E agora, os 3 livros menores da Bíblia, os 3 menores. 2 menores eu li, até hoje. Eu estou com 57 anos. O primeiro livro menor da Bíblia é o 2 João, que tem 1 capítulo e 13 versículos. E o segundo livro menor da Bíblia é o 3 João, que tem 1 capítulo e 15 versículos. 13 com 15 a 28, é os que eu li até hoje. E o terceiro livro menor da Bíblia é o Obadias, que tem 1 capítulo e 21 versículos. E o quarto livro menor da Bíblia é Filemon, que tem 1 capítulo e 25 versículos. E o quarto, novamente, que é repetido, que é Judas, que é antes do Apocalipse, tem quantos capítulos? 1 capítulo e 25 versículos. Então, eu não vou falar qual que é os livros os versículos maiores, os menores, os capítulos maiores, os capítulos menores. O capítulo maior da Bíblia é o Salmo 119, que tem 176 versículos e 10.446 letras. Se você estiver duvidando, é só você tirar tempo, pega a Bíblia, faça como eu. Sabe quando é que Deus me deu isso na minha cabeça? Que eu falei só um pouquinho para você? É quando eu fiz um propósito com Ele, Jesus. Jesus, eu quero fazer um propósito com o Senhor. E não é uma breganha, não. Eu quero obedecer a Tua palavra. Jesus, o Senhor deu sabedoria tanto para Salomão, mas foi tanta, que depois o Senhor falou que ele pereceu. A vaidade tomou conta do coração dele. E depois ele escreveu os livros e falou que do sol para baixo tudo era vaidade, vaidade, e acabou que ele pereceu por vaidade. E aí eu pedi, Jesus, Senhor, me dá diferente, Jesus, se o Senhor sabe, Jesus, da minha vida, eu quero contar a Tua palavra, a Bíblia, livro por livro, um livro, eu quero contar 3 vezes, eu quero contar tudo, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor me faz entrar dentro dos meus ouvidos e descer para o coração, e para que eu venha ter cuidado da Tua palavra. Sabe o propósito que eu fiz com ele? Olha só o propósito que eu fiz com ele, que fez 30 anos agora, em outubro que passou agora. O propósito que eu fiz com ele foi o seguinte: antes de eu começar a ler ela todinha, cantar, aliás, ler não, contar. Sabe o propósito que eu falei para ele? Que eu não ia cruzar as mãos e os pés quando eu estivesse falando da palavra dele, ou cantando, louvando o Senhor com hino. E aí, fez 30 anos agora, dia 28 de outubro, que passou agora. E até aqui o Senhor tem me ajudado. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12, a parte B, viu? Depois da vírgula. Até aqui o Senhor me ajudou. E por isso eu digo para você, João 5,39, examinai as Escrituras, examina as Escrituras e cuidar nela de ter a vida eterna. Ou então Mateus 22:29, errais o homem por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, e a paz do Senhor, e que você seja cristão para ir morar lá no céu. Breve Jesus virá.